E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o que eu achei do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, o que você acha do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix? O Thiago Cardoso disse que acha uma pena os cortes na história começarem a ser muito intensificados nesse filme. Mas é muito bom. Isso é verdade, hein, Thiago? Esse filme é bem picotado e muito corrido também, mas não tinha como, né? O livro é muito grande. Se fosse contar tudo, seria umas 6 horas de filme e ainda deixariam algumas coisinhas de fora. A Ana disse que é muito bom, um dos favoritos da saga. Amo a cena da Ordem chegando na casa dos Dursley, mas sempre choro na morte dos Sirius. Eu também adoro essas cenas, Ana. Sempre me emociono na parte dos Sirius também. E apesar de gostar da hora em que a Ordem chega na casa dos tios, eu não gosto muito da cena que vem depois. Mas eu já vou falar sobre isso aqui. A Thaís Milani disse, eu amo que eles finalmente cortaram o cabelo. E a atriz da Vaca Rosa é excelente. Eu tenho ódio dela até hoje. Verdade, hein, Thaís? Se tem uma coisa em que acertaram nesse filme, foi na escolha do elenco. Acertaram muito na escolha de cada um. Pranay Freitas, gostei bastante da trilha sonora desse filme, mas acho que o ritmo da trama foi acelerado demais, deixando de fora algumas cenas do livro que ficariam ótimas em cena. Isso é mesmo, hein, Nai? Muito acelerado, tão acelerado que é um dos menores filmes de Harry Potter, feito pro maior livro. Então a coisa foi ainda pior aqui, né? O maior livro rendeu um dos menores filmes. Isso é muito esquisito. Eu também recebi alguns e-mails aqui, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é do Miguel Botel, que mandou um e-mail incrível, falando um pouquinho da experiência dele com o podcast. Eu não vou ler o e-mail todo aqui, porque ficou bem longo, quase uma Ordem da Fênix, assim, de tão grande que foi o e-mail dele. Mas ele diz aqui que ouve o podcast há 3 anos, inclusive nem eu sabia que estava gravando isso há tanto tempo. Ele diz também que os episódios ajudaram muito ele durante a faculdade e a passar por alguns momentos difíceis da vida. E é incrível isso, Miguel, porque também funcionou pra mim. Eu passei por muita coisa nesses últimos anos, principalmente nessa temporada de Ordem da Fênix. A minha vida virou de cabeça pra baixo e eu ainda tô me recuperando disso. Mas sentar aqui e gravar cada episódio é sempre um momento de alegria. Inclusive, um beijo para minha esposa Thaís, minha maior apoiadora, e que sempre me cedeu esse tempo em que ela poderia estar comigo para que eu pudesse produzir esse podcast e compartilhar um pouco de toda essa desordem que eu tenho dentro da minha cabeça com vocês. Muito obrigado, eu te amo e obrigado por me dar essa oportunidade. O e-mail do Miguel continua, e ele diz que apesar de gostar de muitos outros criadores de Harry Potter, do podcast tem um lugar especial no coração dele. E sabe, Miguel, eu foquei bastante nisso, desde o início do podcast. Eu queria fazer algo diferente. Eu adoro todos os canais que você mencionou aqui no e-mail. Eles são ótimos, né? E eu já revi vários vídeos deles. Mas a minha ideia, desde o começo aqui, foi ser diferente desses canais. Ser algo mais descontraído, algo mais sem compromisso, que não ficasse apegado no que é certo, no que é errado, no que aconteceu ou não. Eu sempre disse isso aqui e eu repito, meu objetivo nunca foi ser um especialista em Harry Potter. Aquele que tira as dúvidas que vocês têm sobre a saga, né? Aquele que traz informações que vocês não pensaram antes. A ideia aqui é diferente, né? A ideia aqui é ser algo divertido, sem compromisso nenhum. E quem entende essa ideia acaba se divertindo mais do que aqueles que não entendem, né? E acabam vindo aqui, pô, cara, você não sabe de nada. Não é essa a ideia não é saber tudo, a ideia é dar risada. Ele finaliza aqui agradecendo por tudo e dizendo que vai continuar aqui até o final e que tá ansioso pelo Enigma do Príncipe, o livro favorito dele. Sabe, Miguel, o meu livro favorito é o Cálice de Fogo, pelo apego emocional que eu tenho. Mas eu não posso deixar de admitir que Enigma do Príncipe é, sem dúvidas, o melhor livro da saga, na minha opinião. Muito obrigado, Miguel, pelo seu e-mail. Me desculpa não ter lido ele todo aqui. E sim, vamos juntos até o final, até o último capítulo. Eu também recebi um e-mail da Lara Santos. A Lara tem 13 anos e ouve o podcast desde 2002. E o que eu mais gostei aqui foi de saber que ela fez certinho. Ela leu o capítulo do livro e depois ela ouve o episódio na sequência. E é claro, né, eu sempre digo isso aqui, vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem. Mas nós sabemos que desse jeito que a Lara faz, é muito mais legal. Ela também ficou impressionada aqui com o tempo que eu levei para ler a Ordem da Fênix.
Na verdade, eu também fiquei, Lara, mas a vida me passou uma rasteira e por isso deu uma enrolada no processo aí nessa última temporada. E pra encerrar, ela também me pediu aqui umas dicas pra ganhar dinheiro, pra poder apoiar o podcast. Ó, Lara, dica pra ganhar dinheiro eu não tenho, porque senão também tava rico. Mas eu tenho uma dica ótima pra você. Não vai ser com podcast. Com certeza não é assim que você vai ganhar dinheiro. Muito obrigado pelo seu e-mail, Lara. Um abraço pra você. Bora então pro episódio de hoje? Então vamos logo, que esse aqui também tá gigante. Pessoal, o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome para ir estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então eu tô fazendo uma vaquinha para ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Caro Sr. Potter, chegou ao conhecimento do Ministério que às 6h23 desta noite, o senhor executou o feitiço do patrono na presença de um trouxa, sendo uma grave violação do regulamento de restrição à prática de magia por menores. O senhor está expulso da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Esperando que esteja bem, Mafalda Hopkirk. Justiça. Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o único filme da série pro qual o Steve Kloves não escreveu o roteiro. Quando perguntaram pra ele por que ele recusou ser o roteirista do filme, ele disse que nem ele sabia muito bem por quê. Olha, eu sou meio conservador nessa questão, acho que o ideal é manter o roteirista, né? Porque o cara já tá nessa história há muito tempo, e já conhece ela muito bem. Mas sabe que eu achei o roteiro desse filme melhor do que o anterior? Eu acho que o filme anterior é muito truncado, com muitos cortes bruscos, e é muito acelerado o tempo todo. Não que esse aqui não seja também, esse aqui também é bem acelerado, mas me parece que esse aqui acerta um pouquinho mais, deixa até mais coisa de fora do que o último filme, mas a história parece que flui um pouquinho melhor aqui. Ela tem umas pausas aqui e ali, mesmo que sejam poucas, tem mais do que o Cálice de Fogo. Se a gente parar pra pensar, os dois roteiros são muito corridos, muito acelerados e muito cortados também. Os dois são. Mas entre eles, eu acho que esse aqui é um pouco melhor. E eu ainda vou falar muito sobre essa questão da velocidade do filme, mas comparando os dois, eu acho que esse aqui acerta mais. O filme foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil no mesmo dia, que foi dia 11 de julho de 2007, e o orçamento para fazer tudo acontecer foi de 150 milhões de dólares, e a receita de mais de 940 milhões. Foi um bom investimento, né? Durante as filmagens, o ator que faz o Snape baniu o ator que faz o Neville e o ator que faz o Rony de chegar a menos de 5 metros do carro dele. Porque durante as filmagens do Cálice de Fogo, os dois derramaram milkshake no carro do ator. A J.K. Rowling deu mais de 70 nomes para a tapeçaria da árvore genealógica dos Black, para poder colocar no filme, completando com detalhes as relações de cada membro da família. Olha a quantidade de informação que essa senhora tinha na cabeça dela, ou anotado ali. Olha como ela criou um mundo complexo e cheio de detalhes, muito bem planejado. Olha só quanta coisa legal ela consegue fazer quando não fica falando bosta por aí. Ela devia focar nisso, em escrever livros. A Ellen McCrory foi originalmente escalada para viver a Bellatrix nesse filme. Mas, como ela estava grávida, ela não pôde fazer o papel e foi substituída pela Helena Bonham Carter, o que, na minha opinião, foi excelente, né? Mas a Ellen volta depois para interpretar a Narcissa Malfoy, que é a irmã da Bellatrix. Falando em elenco, Evanna Lynch, que é a nossa Luna, venceu 15 mil meninas pelo papel da Luna. Ela foi a nona entre 30 finalistas. E quando chegou a vez dos vídeos de audição dela, né, quando o produtor viu ela, disse: essa é a Luna, não tem como, vai ter que ser ela. E eu concordo. Eu concordo, porque ela realmente é a Luna. E eu me lembro disso, hein? Eu me lembro disso na época, que foi uma maluquice. Saiu em revista, saiu reportagem no Jornal Nacional, na TV, em tudo quanto é lugar, falando que uma fã de Harry Potter tinha conseguido entrar pra fazer parte de um dos filmes. E a gente ficou maluco, né? Porque a gente ficou pensando, pô, se ela conseguiu, eu também consigo. É claro que nenhum de nós conseguiu, porque senão, né? Claro, eu já teria falado isso aqui se eu tivesse aparecido em algum filme aí, né? A Imelda Staunton foi a primeira escolha dos produtores pra interpretar a Umbridge. E é claro, né? Porque se a Luna tinha cara de Luna, essa mulher aqui nasceu pro papel de Sapa Velha. E eu me lembro claramente de ver esta mulher pela primeira vez no papel de Umbridge e de pensar, cara, tá igualzinho ao que eu imaginei.
Porque quando eu pensava na Umbridge, lendo os livros, era nessa mulher que eu pensava. Com certeza. É a cara dela. Ela foi feita para esse papel. Era muito doido isso, né? Porque aconteceu com vários personagens. Com a Umbridge, com a Luna, com a Bellatrix. Elas têm a cara... Elas são perfeitas para esses papéis. Nasceram para isso. E eu só tenho 2 palavras pro pessoal que escolheu os atores de toda a saga Harry Potter. Parabéns! Visto que Ordem da Fênix inclui duelos de varinhas, em um nível de elite, né? Um coreógrafo de varinhas, chamado Paul Harris, foi trazido para criar o estilo e as técnicas de luta. O resultado consistiu em 5 momentos básicos, né? Com cada ator e atriz podendo adaptá-los para poder corresponder melhor à personalidade de cada personagem. Claro que essa notícia estava em um site, né? Não fui eu que inventei. E tudo que eu pensei no momento em que eu li foi: como funciona isso de ser coreógrafo de varinha? Como você se especializa nisso? Como você manda um currículo para fazer esse trabalho? São tantas perguntas. Mas o cara é bom, né? Porque os duelos desse filme são os melhores de toda a saga, disparado. Lembra como era o duelo lá na Câmara Secreta? Cada um atacando de uma vez, esperando a vez do outro? Ainda bem que acharam esse coreógrafo aí de varinhas, né? Esse cara é tão bom que deveria trabalhar em Hogwarts como professor de defesa contra as artes das trevas. Não tem nada aqui sobre usar feitiços defensivos? Usar feitiços? Não imagino por que precisaria usar feitiços na minha sala. Não vamos usar magia. Vocês vão aprender feitiços defensivos de um jeito seguro e sem riscos. E de que adianta? Se vamos ser atacados, não será sem riscos. Alunos devem levantar a mão para falar na minha aula. Segundo o Ministério, um estudo teórico já é suficiente para prepará-los para os exames, que é, afinal, o propósito desta escola. E como que a teoria nos prepara para o que está lá fora? Não há nada lá fora, meu caro. Quem você acha que quer atacar crianças da sua idade? Ah, não sei, talvez Lord Voldemort. E chegou a hora de falarmos um pouco sobre o filme. E vamos partir do começo, né? Por que não? Mas bem do começo. Para ser mais exato, no logo da Warner, que já tá ficando difícil de enxergar. E já dá o tom do filme, né? Que é bem escuro. Primeira coisa que a gente nota aqui logo de cara é que o menino Harry finalmente cortou o cabelo. Cortou aquela juba enorme que ele tinha no último filme. E que diferença fez, hein? Nossa, a cabeça dele ficou até menor. O corte deixou ele com cara de mais velho também. E se era a hora do Harry crescer, parece que sim, ele cresceu. E o corte tem essa intenção aqui, provavelmente, fazer com que ele pareça um pouquinho mais velho. Não que pessoas com cabelo comprido pareçam mais jovens, mas pessoas com cabelo curto certamente parecem um pouquinho mais velhas. Lamento dizer isso pra você aí que acabou de cortar o cabelo. Ah, o primo Duda aparece e minha nossa, como esse moleque tá gigante. Tá alto, ameaçador, como o primo Duda deve ser. Se bem que eu vi ele esses dias em uma série. E ele não é tão grande assim não, né? Será que foram as roupas e o jogo de câmeras, né, que fizeram fazer ele parecer maior? Porque se filmar a gente de baixo, a gente fica maior, não fica? Quanto será que ele tem de altura? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro a gente tem que descobrir o nome dele, né, que é Harry. Olha só, o nome dele é Harry. Que coincidência, né? E ele tem 1,75, o que não é lá grande coisa, né? Me desculpe aí quem tem 1,75, nada contra. Eu, inclusive, sou menor do que isso, eu tenho 1,70. Né, 5 centímetros a mais do que eu. Mas isso não me deixaria mais ameaçador, né? Como o primo Duda tá nesse filme. Mas se bem que aí a gente tem que analisar a nossa referência aqui também, né? Que é o Harry. E vamos ver quanto o menino Harry tem de altura aqui. Só faltava o ator que fez o Harry no filme se chamar Duda, né? Aí ia ficar tudo ao contrário mesmo. Brincadeira, eu sei que ele se chama Daniel. E ele tem 1,65, né? O primo Duda tem 10 centímetros a mais que o Harry. Mas desculpa aí, né, Harry? Do seu lado, até eu sou grande e ameaçador, né? Com os meus 1,70. Enfim, o primo Duda, no alto do seu 1,70, parece um delinquente gigantesco. Porque, é claro, filmaram ele de baixo, né? Então ele conta uma piada pros amiguinhos dele darem risada, né? E ele pega pesado, hein? Ele fala dos pesadelos do Harry com o Cedrico. Fala da mãe dele, né? Que ela morreu e os amigos vão rindo. Cara, essa cena aqui foi bem pior do que no livro. Eu achei mais pesada. Que ele fala coisas que eu não me lembro dele falar no livro. E aqui tem um detalhe engraçado, que quando o Harry saca a varinha, o Duda se borra de medo. Mas os amigos dele começam a rir. Olha que detalhezinho interessante. Né? Os amigos não entendem nada, o cara tá segurando um graveto. Mas o Duda entendeu o que tá acontecendo, né?
Porque afinal de contas ele já teve um rabo de porco, né, alguns anos atrás, né, e sabe o que uma varinha consegue fazer. Quando o Duda e o Harry saem correndo, a câmera que filma eles é uma câmera sem muita estabilidade, como se fosse uma câmera de mão. E isso é novo em Harry Potter, eu não lembro de ter visto isso. Pelo menos até onde eu me lembro, todos os filmes têm câmeras bem estáveis, né? A imagem é bem tranquila, não é uma imagem tremida. É quase uma câmera de filme de ação. E ela dá esse sentimento de urgência da cena, porque eles estão sendo perseguidos por dementadores. O roteiro é corrido, é apressado e corta muito do que a gente viu no livro. Mas o diretor pegou esse roteiro e conseguiu tirar umas boas sacadas, como essa câmera de mão, por exemplo. Isso é bem legal. Então essa coisa toda acaba. E quem aparece? Senhora Fig, que no filme é um personagem novo. Porque até aqui a gente não tinha visto nada de Senhora Fig. Ela aparece lá no primeiro livro, mas depois aparece de novo no quinto. Mas nos filmes ela nunca foi mencionada. E eu adorei essa atriz, hein? Achei ela com uma cara muito engraçada. Ela é muito boa nesse papel também. Então eles chegam lá, né, em casa, na casa dos tios. E vocês se lembram daquela cena do livro em que chega uma coruja, aí chega outra, e aí chega 30 corujas? É claro que por motivos de não temos tempo, tem uma coruja só, né? E a coisa toda se resolve bem rápido. E até que faz sentido, né? É um filme de 2h30, não dá pra ficar colocando todos os detalhezinhos, né? Uma coruja a mais a menos não faria muita diferença. Mas aí a gente perde aquele detalhezinho, que é aquele berrador com a voz do Dumbledore, né? A gente perdeu isso, mas não daria pra encaixar. Nesse ponto do filme, a gente vê algo que não tinha visto até aqui, nos filmes de Harry Potter. A gente tem uma cena de outro filme. Eu não me lembro de ter visto em um filme cena de outro. O Harry vai tirar um cochilo e a gente vê uma cena do filme anterior. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que é a primeira vez que isso acontece. E eu achei legal, é um recurso muito legal, mas ele é um recurso perigoso, né? Porque uma cena de outro filme pode ficar estranho nesse, já que cada filme tem um tom muito diferente. É quase como se a gente colocasse, sei lá, o Silvio Santos para apresentar o Caldeirão do Hulk. Ficaria esquisito, né? A não ser que fizessem do jeito certo, né? Ficaria muito esquisito. Então, depois desse pesadelo do Harry, onde ele revê cenas dos outros filmes, uma dúzia de personagens chega para tirar o Harry da casa dos tios. Igualzinho no livro, mas diferente do livro. Eu acho que eles dão uma escorregada aqui, hein? Eu achei uma bosta essa cena do Harry e dos outros voando pelo centro de Londres. Ah, Harry, vamos discretamente ir para a sede da Ordem da Fênix. Então o que a gente vai fazer? Vamos voar em cima de vassouras pelo meio da cidade, do centro da cidade. Eles nem desviam, nem pegam um atalho. Passam no meio dos prédios, de barcos. A ideia não era ser meio sorrateiro? No livro é tudo mais escondido, né? Porque você sabe quem tá por aí agora. Aqui no filme não. Ah, Emerson, é uma cena legal, vai. Não é, gente. A cena é uma bosta. Não faz sentido. Toma tempo de filme. A imagem é esquisita. Parece que filmaram com uma câmera diferente do resto do filme. E aquela trilha sonora também, não sei, não encaixou. Não gostei também da trilha nesse momento. Sabe lá no terceiro filme, quando a gente tem uma cena do Harry fazendo magia na casa dos tios? Uma cena que não faz sentido, porque ele não pode fazer magia fora da escola? Aqui é a mesma coisa. Tá diferente do livro, mas de um jeito incoerente, né? Pô, a gente veio te buscar porque o Voldemort tá na rua. O que a gente vai fazer? Vamos voar no meio da cidade. Por que não? Assim, eu esqueci de mencionar aqui, né, que a gente conhece a Tonks nesse rolê todo. Que pelo motivo de ter 1000 personagens no filme, ela vai aparecer muito pouco. Muito. Vai passar de relance ali, vai mudar o cabelo de cor, vai fazer narizinho de porco e vai sumir. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito da atriz também. Ela tem cara de Tonks. Vale ressaltar aqui, já que a gente tá falando dos 1000 personagens do filme, que nesse aqui o foco principal é de fato o nosso protagonista, né? A história é 100% centrada no Harry, diferente dos outros filmes, que até davam um certo destaque para um ou outro personagem. Mas aqui, tanto Rony quanto Hermione, que são os maiores destaques depois do Harry, ficam ainda mais em segundo plano. O Harry fica muito em primeiro plano aqui e os outros chegam a ficar meio apagadinhos. Essa mudança deixa o Rony e a Hermione aparecendo tão pouco que eu acho que eles aparecem o mesmo tanto que a Luna e o Neville, né? Que são personagens ali terciários até. Da Gina eu nem vou falar, né? Porque as únicas cenas da Gina são dela revirando o olho com ciúmes do Harry. O que deixa a personagem muito sem graça, né? No livro ela aparece, ela tem personalidade, ela joga quadribol, ela namora. Aqui não, aqui ela só tá com ciúme do Harry e fica olhando ali, fica ali de olho virado, né? Pô, chato pra caramba, personagem sem personalidade, sabe? Apagaram demais essa personagem, tá totalmente sumida, né? Ela só fica aqui com ciúmes do Harry num canto, no outro e não representa nada. Claro que a gente tem pouco tempo de filme, mas 2 minutinhos ali da Gina fazendo alguma coisa legal, talvez desse, né? Uma cor a mais pra esse personagem aí.
tudo corrido, muito corrido. O Harry lê uma matéria no Profeta Diário que tá dizendo que ele é maluco. Eles jantam e já estão na audiência, olha só. E na audiência lá no ministério. Falando em ministério, ele tá lindo, hein? Que legal ver os bruxos saindo das lareiras. Aquele pôster gigante do ministro, que inclusive eu achei meio opressor, né? O cara tá estilo um ditador, né? Colocaram a imagem dele gigante ali no meio do ministério. E isso é interessante porque já mostra que nesse filme a interferência do ministro vai ser muito grande. Então é legal ter aquele pôster gigante dele, né? É meio opressor e diz assim, ó, esse cara aqui vai estar o filme todo empatando o nosso rolê. Nós vamos então pro julgamento. Correndo, né? Porque o filme todo é corrido. E nessa parte aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, hein? O que eu mais gostei do julgamento do Harry foi da senhora Fig. O ministro pede pra ela descrever os dementadores e ela começa a descrever o Harry e o Duda. Ah, um era gordinho e o outro era muito baixinho. Ela, inclusive, vota na hora que pedem lá, né, pra votar sobre absolver ou não o Harry. Ela levanta as mãos. As perninhas dela, né, tem um close nas perninhas dela balançando porque não encostam no chão. Eu adorei essa parte do tribunal. Justamente por causa da senhora Fig, é a melhor coisa desse momento. Só mais um destaquezinho aqui rápido, porque é a primeira vez que a gente vê a Umbridge, né? É nesse julgamento. E que maravilhosa essa atriz. Ela é perfeita para esse papel. Essa mulher é a cara, ela é a Umbridge, nasceu para isso. O filme então continua a correr. Ele pula a parte do Rony, da Hermione monitores, não tá nem aí, né? Nem menciona isso e segue em frente. Mas eu entendo, mais uma vez, né? Eu entendo isso porque é pouquíssimo tempo de novo. Né? Não dava pra pôr isso também. E o filme vai pulando de uma cena pra outra e a gente já tá agora na cena onde o Harry escreve com o próprio sangue. E como eu gostei dos detalhes aqui, hein? Da sala rosa da Umbridge, que é incrível. E, inclusive, vamos voltar um pouquinho, né? A cena em que o Harry discute com ela na sala de aula, falando que o Voldemort voltou e que eles precisam se preparar. É muito mais interessante ver isso do que ler isso, né? E aí na sala dela é tudo rosa, e tem aqueles pratos de gatinho todos se mexendo na hora que ele vai fazer a detenção. Aí ela coloca quilos de açúcar no chá, ela arrumando os lápis na mesa. Olha que detalhes incríveis que mostram um pouco da personalidade dela. É nisso que eu digo que o roteirista acertou, porque isso não tem no livro. Mas olha como uma cena, né? Uma coisa que você não consegue descrever, porque você tá vendo o filme, você não tá lendo ele, né? Quando você lê, você consegue pôr mais detalhes. Mas olha só, uma ceninha pequenininha dela enchendo o chá de açúcar e arrumando o lápis na mesa, mostra como ela é controladora, né? Como ela tem esse instinto e como ela vai levar isso até o extremo nessa escola, arrumando cada lapisinho que tá na mesa. Aí o Harry vai escrever com o próprio sangue, e essa cena é muito legal e é aterrorizante, né? E ela faz uma cara de prazer quando o Harry começa a sofrer. Essa cena é muito boa, é muito bem feita. Agora, destaque aqui pra versão dublada, né? Meu Deus, os caras erraram feio. Erraram muito feio. Se você só viu legendado, veja essa cena da mão dublada. Porque do nada, absolutamente do nada, enquanto o Harry tá escrevendo, a gente ouve uma voz lendo o que tá escrito na mão dele. Não devo contar mentiras. Do nada. E é muito zoado isso, porque é uma voz de uma terceira pessoa que nem tá na sala. É uma voz estranha. Mas, Emerson, como é que a gente vai saber o que tá escrito, né? Se a gente tá vendo dublado é porque a gente não sabe inglês. Simples, meus amigos. A frase poderia ter sido lida em voz alta, não tem problema nenhum. Mas por que não com a voz do Harry, como se ele estivesse lendo o que tá escrito na mão? Seria 1000 vezes melhor a voz do próprio ator. Mas não, né? Essa cena, ela te tira do filme, porque é uma voz esquisita, só tem os dois na sala e de repente, não devo contar mentiras. É muito esquisito, né? Alguém que não tá ali. Parece que entrou um cara do nada, abriu a porta, leu a frase e saiu correndo. Eu achei isso muito ruim na dublagem. Vale ressaltar, a dublagem brasileira é excelente, de todos os filmes. Mas essa escolha de pôr uma voz esquisita lendo o que tá escrito é muito estranho. É muito esquisito isso. Vamos pra um ponto aqui que me pega muito também, né? Que é uma pausa para respirar nesse filme. Lembra que eu elogiei muito isso em O Prisioneiro de Azkaban? Que tinham essas pausas pra gente respirar e absorver o filme? E que eu reclamei muito que a gente não tinha isso em O Cálice de Fogo? Que o filme era corrido e atropelado demais? Aqui, mesmo com um filme extremamente acelerado, a gente tem uma pausa para respirar. E que legal que é a gente ver um plano aberto de Hogwarts, com Edwiges voando sobre a escola. Né? A gente ouve logo depois a voz do Harry de fundo, lendo uma carta que ele escreveu pro Sirius. Olha que legal isso, né? A voz do próprio personagem, ao invés de uma voz esquisita que vem do nada.
E é muito legal essa cena, a voz dele narrando o que tá na carta, enquanto a gente vê um panorama de Hogwarts com o Edwiges indo até o Sirius entregar a carta pra ele. É muito legal essa cena. Uma cena tão boba, né? Parece besteira eu elogiar tanto um negócio assim. É muito gostoso ter uma pausa pra gente respirar, processar um pouquinho o que tá vendo, pra não ser aquela coisa atropelada que nem no quarto filme, corte em cima de corte. E é muito legal, em um filme que tem que adaptar tanta coisa, a gente poder ter um pouquinho disso. Palmas pro roteirista ou pro diretor, seja lá quem pensou nisso, né? Porque essa cena é muito boa. Nós dois acreditamos em você. Que você sabe quem voltou, que lutou com ele e que o ministro e o profeta conspiram contra você e Dumbledore. Valeu. Parece que são os únicos que acreditam. Não acho que seja o caso. Mas imagino que seja assim que ele quer que sinta. Como assim? Ora, se eu fosse você sabe quem, ia querer que se sentisse isolado de todos. Porque, se você estiver sozinho, não vai ser tão ameaçador. O Harry entra na Floresta Proibida e vê o Trestralhos. Eu não consigo falar esse nome, gente. Não consigo. A câmera, então, foca nos pés da Luna, descalços. Uma cena lenta, bem construída, para um filme que é cheio de correria. E eu adoro essa cena. Eu adoro, ela diz muito sobre os personagens, né? E que diálogo maravilhoso. Ela explica como funciona o lance todo dos Testralhos. E ela, então, diz que as pessoas não entendem eles, porque eles são diferentes. E aí ela conta sobre a mãe, né? Que cena incrível, né? Como eles se conectam ali, o Harry e a Luna. O Harry entende ela na hora. Na hora que ela fala isso, ele entende ela. Porque ele também, assim como ela e os Trestralhos, eles são diferentes, eles são esquisitos, né? Ninguém entende os dois. Os três, na verdade. A Luna falando pra ele não se isolar, pra ele não se afastar dos amigos, porque sozinho ele é fraco. No livro não tem essa cena, gente. Essa cena toda aqui. Não tem nada disso. E ela falando pro Harry ficar perto dos amigos, né? Não se isolar. Olha que legal, num livro e num filme onde ele tá meio explosivo, arrumando briga com todo mundo, querendo se isolar, vem a Luna, com aquela inteligência emocional que a gente falou no livro, né? E falar pra ele, olha, se você se isolar vai ser pior, cara. Se eu fosse o Voldemort, eu ia querer que você ficasse sozinho. Olha que cena maravilhosa, cara, cena linda. Eu me arrisco a dizer não, né? É uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. É melhor que muita cena de lutinha e de magia. Ela dá profundidade, dá contexto. É uma cena bonita, né? Construída, tem começo, meio e fim. Ela dá uma folga pra gente naquela correria do filme. Eu adoro essa cena, é uma das minhas favoritas aqui. Assim como lá em O Prisioneiro de Azkaban, eu adoro a cena do Harry montado no hipogrifo, sobrevoando o lago de Hogwarts. Aquela cena é linda também. Essa cena tem que ir pra um quadro. Harry, Luna e um Testralho. Outro detalhe legal que vem logo depois é a discussão da Umbridge com a Minerva, né? Nas escadas. E é uma cena que não tem no livro. Mas olha que cena legal e como ela funciona, né? Uma vai subindo nos degraus pra ficar mais alta que a outra, pra ganhar autoridade. E no final, quem termina no posto mais alto? A Umbridge. Ela termina no lugar mais alto da escada. E a Minerva recua, desce alguns degraus. Olha que estranho isso, né? Professora Minerva com menos autoridade. Pô, às vezes parece que ela manda mais que o Dumbledore. Tanto que essa mulher manda na escola. E aí, vamos fazer uma pausa aqui para um tipo de cena que a gente vai ver daqui pra frente, o tempo todo, depois dessa cena aqui. Que é a cena de jornal rodopiando na tela, né? Se o diretor e o roteirista acertaram em cenas tipo essa das escadas, tipo a cena da Luna descalça, tipo a cena da Umbridge arrumando os lápis, se ele acertou nisso, ele errou nessa parte de jornal rodopiando na tela, cara. Chega uma hora que isso cansa. É um jornal feito em animação, sabe? Girando na tela. E isso tira a gente do filme, quebra a história, sabe? Do nada vem um jornal na sua cara. E aí vem a voz, né? No inglês, não tenho certeza como é que é, porque faz tempo que eu vi, e eu vi pra gravar aqui, eu vi em português. Mas vi o jornal rodopiando e vem a voz. Decreto número não sei o que lá. Decreto não sei o que lá, não sei... Nossa, cara, que chato, que tira do filme o jornal rolando do nada. Você tá vendo um filme normal, Harry, né, em Hogwarts, suas aventuras, e de repente um jornal jogado na sua tela. Eu, na minha opinião aqui, que não serve de nada, mas na minha opinião, podia ser uma cena muito mais dentro da história,
mais no contexto. Podia ser uma cena, por exemplo, da Hermione lendo uma matéria no jornal e a câmera vai passando e passa por outro aluno lendo outro jornal, não sei, dentro do contexto. Não com coisas sendo jogadas na tela, sabe? Vocês lembram lá em Prisioneiro de Azkaban, quando o Sirius Black fugiu? Como é que a gente vê isso no jornal? A gente vê isso na mão do cobrador lá do Noitebus, né? Que ele tá lendo e ele mostra o jornal. Olha que legal, dentro do filme. Não é um jornal de animação, um negócio 3D pulando na tela. Eu acho que isso não tem nada a ver com Harry Potter, cara. Tira do filme, sabe? Desconecta a gente. Não parece que faz parte desse filme. Parece que é outra coisa. Junto com o jornal rodopiando na tela, a gente vê uma montagem, né? E aí vai tocando uma musiquinha e as coisas vão acontecendo. Ao contrário do jornal pulando na tela, eu gostei desse negócio da montagenzinha, das coisas irem acontecendo rapidinho. A gente vai vendo flashes, né? Da Umbridge censurando os alunos, atrapalhando os professores, acabando com a graça de todo mundo, sendo uma chata, né? Arrumando os uniformes ali dos alunos com uma magia, né? Colocando para dentro da calça. É uma montagem muito legal. Vai mostrando as coisas acontecendo, e é um filme que não tem tempo de mostrar tudo, então é um jeito legal de mostrar essa influência dela, mostrar rapidinho ali, porque a gente não tem muito tempo. Mas logo essa cena, que é legalzinha, é interrompida por mais jornal rodopiando na tela, com voz, decreto número não sei o que, de novo. E a montagem continua, né? Ela mede o professor Flitwick com uma trena, né? E ao mesmo tempo que essa cena é engraçada, olha que legal, ela revela muito, né? Olha como o roteirista acerta de novo. É uma cena que não tem no livro, mas ela revela muito. Pô, ela tá medindo o cara. Olha como isso já diz sobre o preconceito dela, em uma cena muito simples. Ela vai avaliando a professora Trelawney, vai fazendo perguntas pra ela, e dali 5 segundos ela já tá expulsando a professora Trelawney da escola. E aí a gente tem uma cena aqui que, se já era bosta no passado, vendo agora no futuro, ela tá mais bosta ainda, né? Que é a cena do Sirius na lareira. Que coisa horrível! No quarto filme, a gente tem uma cena parecida. Olha só, vou elogiar o quarto filme aqui. A gente tem uma cena parecida no quarto filme. Mas a direção de arte do quarto filme foi melhor. Porque o rosto do Sirius, ele aparece no carvão. Então, né, o carvãozinho ele vai se moldando e forma um rostinho no carvão. Olha que legal. Olha aquilo que eu falei das coisas estarem no contexto, né? Tá ali no contexto da história. A própria lareira se formou um rosto dele. Aqui não. Aqui a cena é horrível. Parece um filtro de TikTok, né? Colocaram uma cabeça... Na verdade, nem a cabeça. Colocaram fogo e jogaram a cabeça dele em cima do fogo. Sabe aquelas cenas de reflexo na água que são terríveis? Tem uma maravilhosa em High School Musical 3, né? Que o Troy está cantando, olhando para um lago e tem um reflexo dele terrível, totalmente fora de ângulo. É a mesma coisa. Vamos falar agora sobre a sala precisa, né? E aqui é uma coisa importante da gente falar. Mais uma vez... cortaram o Dobby. Mais uma vez ele foi cortado. E quem é o substituto do Dobby? O Neville de novo. Mas também já cortaram do último. Cortar aqui tá tranquilo, né? Porque já não teve no último mesmo. Ele aparecer aqui do nada ia ficar esquisito, né? Enquanto essa coisa toda rola, né? Enquanto a gente corta todas as aparições do Dobby, o que é muito chato, hein? Vamos falar só mais um pouquinho disso aqui. Cortar o Dobby é muito chato. Porque daqui a pouco ele volta lá na frente. Daqui a pouco ele volta, a gente sabe que ele volta. E aí você nem... Se bobear, você nem lembra dele, né? Se bobear, você nem lembra, porque apareceu um pouquinho lá no segundo filme e volta lá na frente depois. Se ele aparecesse um pouquinho em cada filme, a gente se apegaria mais a ele, né? Seria um personagem mais marcante nos filmes, porque no livro ele já é. Enquanto essa coisa toda vai rolando, o Filch vai pregando decretos e mais decretos na parede, né? E isso é mais uma piada boa desse filme, uma piada muito boa. Porque chega um momento em que não cabe mais decretos na parede. Não tem isso no livro, olha só que legal. Mais um acerto do roteirista de pôr uma ceninha engraçadinha aí que mostra, né, o absurdo que é isso, cara. É decreto pra tudo. E um pouquinho depois disso, né, a gente tem o quê? A cena do beijo. Eu até poderia ficar um tempão falando aqui sobre essa cena do beijo. Se ela fosse boa, né? Claro que eles são adolescentes, eles estão dando o primeiro beijo. É sempre uma coisa meio desajeitada, né? Mas de qualquer forma, esse casal aqui não tem química nenhuma. Os atores não têm. E aí eles estão beijando e aí vai pra uma planta que tá crescendo no teto. Por que corta pra aquela planta? E a planta vai descendo. Mas se a cena do beijo foi ruim, a próxima cena é ótima, né? Eles estão lá conversando, os 3 amigos, falando sobre o beijo. E aí o Harry fala que ela tava chorando. E aí o Rony solta a melhor frase dele, que são poucas frases, hein? Que ele tem nesse filme, mas solta a melhor desse filme, que é: era de se esperar que umas beijocas alegrasse ela. Que frase linda, né? Que frase linda. E termina ali com eles rindo na sala juntos, né? Uma ceninha legal de ver, né? Os amigos ali, tendo o tempo dos amigos. Olha só, é uma cena boa para usar lá na frente, né? De flashback.
dos amigos rindo juntos, na hora que tiver alguma coisa ruim acontecendo, né, ele lembrando. E aí, né, passado essa pequena pausa de diversão entre os amigos, vamos de novo pros cortes e pra correria, né? Sr. Weasley é atacado, Harry avisa o Dumbledore, o Snape aparece e já puxa ele pra uma aula de oclumência ali mesmo, na hora, 2 horas da manhã. Acordou tendo pesadelo e já tá tendo aula. E aí a gente vê um monte de outros flashes do passado do Harry, né? Tudo isso no intervalo de minutos, assim, 2 minutos acontece tudo isso. Uma coisa acontecendo em cima da outra. Eles então vão passar um Natal na Ordem da Fênix. Aí o Harry tem uma conversa, né, com o Sirius. É uma conversa legal. O padrinho diz que nem todo mundo é só bom ou mal. E que todo mundo tem luz e trevas dentro de si. E olha que cena boa, né? Porque ela fala um pouco sobre esse amadurecimento do Harry. Mostra pra ele que conforme as pessoas crescem, o mundo fica mais complicado, né? E que não existe só bom e mal. Tem muita coisa no meio disso tudo. Então, a gente volta pra Hogwarts. E só agora, só depois de mais de 1 hora de filme, Hagrid está de volta. E aí a gente tem mais um corte, mais correria. A gente vai pra Azkaban. É tudo muito legal, né? Ver Azkaban. Pô, é legal pra caramba ver Azkaban, né? Aquele triângulo gigante no meio do mar. A gente vê ela ser espatifada e os comensais fugindo, né? E aí a gente tem Bellatrix com aquela cara de doida dela dando risada. Aquilo é legal pra caramba, a cena é muito boa. Mas é corridinha, rápida, uma cena, outra cena, vai cortando, né? E a gente vai pulando. E daqui a pouco é jornal flutuante na tela de novo, né? Com voz lendo as notícias. Prisioneiros fogem de Azkaban, sabe? Alguma coisa assim. E assim, o filme corre, vai correndo. Eu quero que me escute com bastante atenção, Harry. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. Você entendeu? E depois, o mundo não se divide entre gente boa e comensais da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Então, a gente vai agora para a cena do patrono, que é, né, onde a armada de Dumbledore está treinando o patrono. E tome uma montagem, né? O filme acelera, e aí mostra todo mundo aprendendo, acertando, errando, aquela correria desenfreada. E aí eles são descobertos pela Umbridge. E a resolução é a mesma do livro, né? Dumbledore assume tudo e desaparece. Com grande estilo, pegando fogo. E que no filme, essa cena fica muito legal, hein? Fica muito legal ver o Dumbledore saindo dessa forma. Que cena incrível. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Grope. O Hagrid leva eles pra conhecer o irmão gigante dele, né? E realmente é gigante. É assustador, tem tipo muito mais do que os 1,75 de altura do primo Duda, né? E eu gostei aqui do detalhe do rosto dele, né? Ele tem um rostão de criança. Isso é muito legal, tem um rosto infantil. E isso é muito bom nessa cena, né? Porque mostra ele como uma criança mesmo, que não sabe muito bem o que tá acontecendo. Que pega a Hermione na mão como se fosse um brinquedo. E ela, com uma autoridade de mãe, com toda a sua autoridade, fala pra ele soltar ela. E ele solta, olha só, ele só precisa de um pouquinho de autoridade. Ela mesma fala isso. Eu gostei muito, né, da apresentação do Grope aqui. Gostei até mais do que no livro. Eu achei mais legal. E eu acho legal desse ar de criança pra ele, né? Porque muda um pouco a nossa perspectiva. Ao invés de um gigante que não é sociável, ele é uma criança que ainda não aprendeu as coisas. Então, assim, a gente consegue entender muito mais rápido que ele não tá preparado pra aquele mundo quando a gente vê um rosto infantil. Não precisa de tanta explicação. Depois dessa cena, a gente tem aulas de oclumência, né? E o Harry tá lá, vendo visões do passado dele. E aí ele acaba entrando na mente do Snape, assim como no livro, né? E ele vê as memórias do Snape, né? Do morcegão. E aí ele vê o próprio pai. Minha nossa, que moleque feio esse pai do Harry, hein? Nossa, não tem nada a ver com o menino... Pô, o Harry é um menino bonito, cara. Aquele pai dele é muito esquisito. Nossa, que cara esquisito, sem carisma. Nossa, se bem que a cena ela até cumpre o papel, né? Que é de você ficar irritado com o pai dele. Então você vê naquela cara esquisita do pai dele, você já fica irritado, né? Mas é uma cena corrida demais. Corrida demais. Pouco depois disso, o filme já começa a se preparar pro final, né? Com mais uma correria desenfreada para chegar lá no Ministério da Magia. Mas antes disso, pausa aqui para falar, né? Que o menino Harry leva um tapão na cara. E que cena pesada, hein, meus amigos?
uma agressão física forte assim, né? Porque a gente vê magia é uma coisa que não existe no mundo real. Então a gente, né, leva de um jeito diferente, mas o Harry levando um tapa no rosto, isso é diferente. É pior do que escrever com sangue, eu diria, né? É uma cena que mexeu comigo. Eu achei ela bem pesada, cara. Bem pesada. A Umbridge dando um tapa no rosto do Harry. Eu achei assim... É uma cena que é legal ter ela ali, que deixa a gente com muito ódio da megera. Mas é uma cena, assim, é esquisito de ver, né? Quantas vezes em Harry Potter a gente viu isso, né? Um tapão no rosto, assim, nesse nível de violência, né? O cara explodindo o outro com magia não é tão violento quanto esse tapa no rosto aí. Porque é uma coisa que a gente, né, pode facilmente trazer pro mundo real, né? Tudo se desenrola como no livro, né? Hermione engana a Umbridge, eles vão atrás da arma secreta do Dumbledore, que não existe, né? Chegam lá, sobem no testralho e vão até o Ministério. Os centauros lá levam a Umbridge lá pro canto, mas centauro também daquele jeito, né? Rapidinho, não tem todas aquelas cenas do livro, não tem como, a gente já falou sobre isso aqui. E, cara, eles chegam no Ministério e é igualzinho no livro também, não tem ninguém lá, tá deserto o lugar, né? E aí a gente vê a profecia. Mas a profecia tá ali na estante, a gente já ouve a voz da mulher saindo. Que é muito estranho, né? Porque tem milhões de profecias ali, então todas estariam falando ao mesmo tempo, mas a gente só ouve a que interessa, é claro, porque o filme quer te mostrar logo isso, porque não tem tempo, né? E aí já sai lá a vozinha, um vai matar o outro, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí tem aquela treta, né? O Comensal da Morte aparece, né? Aparece lá o nosso platinado mais detestável de todos, Lúcio Malfoy. E aí os caras começam a apanhar das crianças, assim como é no livro, a mesma coisa, né? E aí a gente conhece o Portal do Mal. E aqui nesse filme ele é muito mais interessante, hein? Porque no livro eu imaginei realmente um negócio muito capenga, assim, um negocinho meio qualquer coisa. Ali é um portal de pedra gigante, assustador até, eu diria, né? O que eu imaginei na minha cabeça, é claro que isso se deve não ao livro e nem ao filme, mas à minha falta de imaginação, de não conseguir pensar numa coisa melhor. Mas aqui no filme tá bem mais legal, é bem assustador, inclusive. Aí o Sirius chega, né, enquanto eles estão lá brigando, e a coisa aqui é um pouco diferente também. Ele dá um socão na cara do Lúcio, e é o que eu falei, socão na cara é mais impactante do que magia, porque é um negócio que a gente conhece, socão na cara, magia a gente não vê no mundo real. E isso tudo deixa a coisa ainda mais legal, né, mais legal do que no livro. E o roteirista e o diretor do filme compartilharam da minha ideia, né. Com certeza eles compartilham da minha ideia, de que a morte do Sirius no livro não é boa. E aí eles fazem algo aqui nesse filme que é melhor. Digo com total convicção aqui. Você pode até discordar de mim. Mas a morte do Sirius no filme é melhor do que no livro. Muito melhor. Olha, não é sempre isso, hein? Que o filme é melhor que o livro. Não acontece muito isso. Mas nesse caso eu achei melhor. A Bellatrix mata ele. De verdade. O filme tem mais coragem. Ela usa o feitiço da morte. E a gente sabe o que é, porque a gente já sabe o que é esse feitiço da morte. E ele cai já sem vida no lençol. É claro que isso é porque o filme tem pouco tempo, né? Não dá pra fazer toda essa parte. Ele caiu no véu, e fica toda aquela questão do Harry tendo dúvida se ele morreu ou não. O filme tem que mostrar que ele morreu mesmo, porque assim a gente pode seguir com a história sem ter que ficar explicando muita coisa. Mas eu acho mais legal, mais impactante. O Sirius já sem vida, caindo no véu e o Harry olhando pra ele. Eu acho muito mais pesado, porque no livro é aquele negócio, né? Será que morreu mesmo? Será que ele só caiu em outro lugar aí? E vamos pra luta final, né? Valdemar cospe fogo em formato de cobra. Dumbledore joga de volta no lagartão, né? A bola de fogo. Depois ele puxa uma bola de água. E, tipo, cadê o feitiço? Cadê os feitiços? Cadê Wingardium Leviosa? Cadê o Expelliarmus? Quando é que a gente vai aprender esse negócio da água e do fogo aqui? Porque até agora não teve aula disso, de fazer bola de água. Olha o nível que esses caras estão, né? A gente nem sabe fazer isso, é só Expelliarmus. Não, os caras brigam com outras coisas. É jogando água e fogo um no outro. É totalmente diferente, né? O Tartaruga joga um negócio lá no Dumbledore e o Dumbledore transforma em areia. Pô, gente, isso é muito mais legal, né? Que cena legal, que cena maneira. Né? Mas na escola só ensinam Expelliarmus e Wingardium Leviosa, né? Fazer isso aí, eu não sei como é que eles aprenderam. E em que ano que vão ensinar a fazer isso? No 7º ano? Vamos ter aula de bola de fogo? Aí essa aula é... Inclusive, essa é uma aula pra não faltar em Hogwarts, hein? O Harry é possuído. Parabéns pro Danielzinho aqui, que entregou tudo nessa cena de possessão. Realmente se debate ali, é uma cena boa, ele faz muito bem isso aí. Parabéns, né? Mas tem algo aqui nessa cena que me incomoda um pouco. Presta atenção nessa cena de novo, assista ela. Tem umas cenas ali do Valdemar aparecendo
fazendo umas caretas. E o fundo, assim, atrás dele é só umas fumaças atrás dele, sabe? Que bosta de cena é essa? Nossa, que cena horrível. Parece que eu, sabe, cena que eu faria em casa, na frente de uma tela verde. Coloco uma tela verde no fundo, eu vou ficar fazendo careta e boto uma fumacinha, assim, do YouTube atrás. Muito ruim, mal feita, né? E certamente foi o mesmo cara que fez a cena da lareira, né? Porque toda essa parte de efeito especial aqui, nossa, tem horas que é sofrível, cara. E não tô falando por recurso, por dinheiro, porque dinheiro eles tinham. Mas ideias ruins, né? Como a ideia do fogo, da cabeça dos Sirius no fogo, que é ruim também. A ação então acaba e o ministro vê tudo, quando chega, né? E dá-lhe jornal na nossa cara de novo. É mais jornal voador, com manchete e com voz lendo: Voldemort voltou, ministro estava errado. Sabe, de novo isso. Isso na versão dublada, tá, gente? Na versão legendada eu não faço ideia, porque eu já vi há muito tempo. E eu vi dublado pra fazer esse roteiro, por quê? Porque eu tinha que assistir e anotar minhas coisinhas ao mesmo tempo. Então, assistir, ler a legenda e anotar ia ser mais difícil. Então tem que ser dubladinho, tá bom? Esse filme é bom, no final das contas. E sabe o que eu até acho que é bom mesmo? Ele tem umas sacadas boas, umas montagens que explicam as coisas um pouquinho mais rápido, porque não tem tempo, né? Tem que caber num filme. Ele tem um senso de humor refinado, né? Como a Umbridge medindo o Flitwick. E depois o Flitwick mesmo comemorando, né? Quando a Umbridge é zoada pelos gêmeos, então ele dá uma comemoradinha ali no canto escondido. As paredes cheias de decretos. As cenas do Filch lá de vigia, comendo na frente da sala precisa. Esse filme acerta muito nessas cenas de humor. Ele tem cenas muito engraçadinhas, assim. Nesse sentido, é muito legal. Diferente do último, ele também tem momentos pra gente respirar. Esse filme também acerta na hora de criar aquele clima opressor, né? Que o filme pedia. E ele é bem menos truncado do que o último. Ele tem mais transições entre as cenas. Ele termina uma cena antes de ir pra próxima. O último não tinha isso. Parecia que a cena era cortada antes de acabar e já começava outra, no Cálice de Fogo. Eles acertaram muito também nos novos atores, né? No corte do cabelo do Harry, que ficou muito bom. Além da morte do Sirius, que aqui eu achei muito melhor. Mas como todo filme de Harry Potter, ele tem suas falhas, né? E a maioria nunca é relacionada à história. Porque a história é ótima. A história a gente acompanha nos livros é muito boa. Os erros dos filmes são erros dos filmes, né? E todos eles acontecem porque o filme tem que caber em 2 horas e pouco para ser exibido no cinema. Então o filme é cortado, acelerado, coisas muito legais ficam de fora. É uma correria só, né? Parece que a gente tá vendo um filme em velocidade dobrada, 2x, 3x, 4x. E nesse aqui, para ajudar, ainda tem umas 10 cenas de jornal voando na tela com manchetes aleatórias. Né? Cenas que tiram, pelo menos na minha opinião, me tiram da história. Podiam ser cenas dentro do contexto do filme, né? Com alguém lendo esse jornal, com alguém falando que leu a notícia, alguma coisa mais dentro da história, ao invés de um negócio flutuando na tela. Muita gente deve adorar essa cena de jornal, inclusive, hein? Né? A gente precisa deixar isso bem claro. Deve ser muito legal pra muita gente que deve achar o máximo. E eu acho ruim, eu acho que não tem nada a ver. E é claro que a gente precisava mostrar a repercussão da imprensa sobre tudo que estava acontecendo, porque assim como a parte política, a parte da imprensa é muito importante nessa história. No próprio livro a gente vê muito o que está acontecendo nos jornais. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que a gente tinha formas melhores de fazer isso. Outro problema aqui, né, antes que eu me esqueça, são dos efeitos especiais. Temos cenas lindas, lindas demais, como a batalha do Dumbledore e do Valdemar. Com certeza a verba foi toda gasta aí, porque não sobrou nada pra fazer o Grope, que tá esquisito, tá meio bonecão de PlayStation. E você fala, ah não, é limitação da época. Não é, porque o Testralho tá super bonito, e aí o Grope tá esquisitão. É claro que ele tem um rosto humano, né, isso deixa a coisa estranha, porque rosto humano é sempre difícil de fazer, né. O Sirius flutuando no fogo, uma bosta, cena horrível, mal feita. Né? Não gastaram nenhum real naquela cena, aquilo ali fizeram com filtro do TikTok. É uma das coisas mais grotescas que eu já vi em Harry Potter. É a pior cena que eu já vi. Né? Pior do que cenas do primeiro filme, que eles não tinham dinheiro de verdade pra fazer. Resumindo, o filme é bom. Cumpre o seu papel de contar essa história. Acerta em coisas onde o último errou, mas continua deixando a desejar pelo excesso de cortes. Cortes na história, cenas corridas, e Harry Potter não foi feito pra virar filme. É muita história pra 2 horas e meia. É muita história. Mas eu gostei do filme, achei ele bom. É um filme legal, é divertido, conta a história certinho. A gente tem os atores muito bem. E é claro que o problema é sempre esse. Ter que encaixar um livro de 700 páginas em 2 horas e meia. E isso é sempre muito difícil e acaba estragando bastante a experiência da gente. Você parece partir da premissa de que eu vou ficar... Como se diz mesmo? Submisso. Só posso dizer que não tenho intenção de ir para Azkaban.
Já chega! Levem-no! Pode não gostar dele, ministro. Mas não pode negar. Dumbledore tem estilo. Então é isso, meus queridos. Terminamos o último episódio de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio é o pôster do filme. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, o que não poderia ter ficado de fora desse filme, na sua opinião? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, terminamos mais uma temporada. Foi uma temporada difícil, porque o livro é grande e a minha vida foi uma bagunça nesses últimos anos, mas a gente conseguiu, chegamos no final e que bom poder compartilhar isso com vocês. Que bom poder fazer isso. É uma alegria na minha vida poder gravar esses episódios, poder editar, poder postar, poder ler os e-mails de vocês. É sempre muito bom fazer isso e ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigado para todos vocês que estiveram comigo até aqui. Certinho? Temos mais 2 temporadas ainda, então continua aqui que a gente vai terminar todos esses livros juntos. Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Nos vemos na próxima temporada. Tchau!